Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora o programa Esse é o Ponto, um programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante que é trânsito religioso. E conosco, para falar sobre esse assunto, está aqui o professor doutor Ricardo Bitum, que é o coordenador do curso de pós-graduação em Ciências da Religião. Professor Bitum, muito obrigado pela sua visita, por ter aceitado o nosso convite. Ok, eu que agradeço o convite, Mário, que você me fez e a oportunidade para que a gente pudesse estar conversando um pouco acerca desse tema tão controverso e que tem influenciado de alguma maneira a nossa nação. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco, porque tem uma discussão grande sobre o assunto, né? Sobre o tema ciências da religião. Fala um pouco para a gente É. sobre isso. Essa questão epistemológica, né? Quando a gente fala ciências da religião, tem pelo menos 4 tratativas com que a gente pode lidar com essa questão. Pode ser ciências da religião, ou seja, são uma série de ciências que tratam acerca da religião. Como pode ser uma ciência, alguns argumentos que existe uma ciência que não é a sociologia, não é a psicologia, não é a antropologia, mas é uma ciência que trata das religiões. Então, essa maneira de se ver o estudo da religião, ela é muito debatida, muito controversa, há vários segmentos, várias linhas teóricas para tratar essa questão. Se existe realmente uma ciência que abarca todo o estudo do fenômeno religioso, ou se você trabalha com ciências a fim de estudar, de compreender o fenômeno religioso. Ok. Então, vamos aqui para uma pergunta objetiva com relação a essa questão que, de fato, tem mexido muito aí, né, no mundo acadêmico, porque, obviamente, o Brasil tem hoje algumas instituições que estão trabalhando muito essa questão forte de teologia, de ensino religioso. Então, eu queria perguntar para o senhor. Segundo os dados do último censo, percebemos no Brasil um número expressivo de pessoas mudando de religião. Existe alguma explicação para isso? Existe sim uma tentativa de compreender esse fenômeno. Esse fenômeno onde os fiéis, eles transitam, eles são nômades, errantes religiosos. Então eles estão aqui numa religião e eles migram para outras religiões. Caso que isso não ocorria com a frequência que ocorre e o número de fiéis que tem se deslocado de uma religião para outra. No último censo, censo 2010, a religião, o catolicismo, foi o que mais perdeu fiéis. O catolicismo foi chamado por 2 pesquisadores de doador universal. Então, o catolicismo caiu para menos de 80%, doando fiéis para outras religiões. E quem mais recebeu fiéis foi o neopentecostalismo. Não é? Esse neopentecostalismo são egressos do pentecostalismo e que representam, por exemplo, a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus e outras denominações que nós chamamos de neopentecostalismo. Ok. Professor, o senhor falou que são pessoas que ficam migrando de uma igreja para outra. E são esses os que são chamados de desigrejados? É assim que a gente pode É, entender, fazer essa leitura? Ou não, eu estou sendo... são 2 fenômenos diferentes, Ok. né? O fenômeno é o trânsito religioso, ou também chamado nomadismo religioso, ou mochileiros da fé. Então, eles saem de uma igreja e migram para outra igreja, às vezes dentro da mesma denominação. Então, você tem uma denominação, por exemplo, batista. E ele, ora, está numa igreja batista da Vila Boim, outra hora na igreja batista da Vila Prudente, outra hora na igreja batista da Moca, ele está migrando dentro da denominação. E há o trânsito religioso dentro de várias denominações.
Então ele é membro, por exemplo, numa igreja batista, mas ele frequenta a Igreja Assembleia de Deus na segunda, ele frequenta na quarta-feira a Igreja Boas Novas Alfa, ele vai migrando em várias igrejas evangélicas. Esse é o nomadismo religioso, ou mesmo um trânsito entre religiões. Ele era católico, mas ele frequenta um templo afro, ou um centro afro, ou ele vai depois para o espiritismo, ele está migrando entre religiões. O desigrejado não. O desigrejado, ele não tem uma ligação com uma denominação, ele não acredita de alguma maneira mais uma religião institucionalizada. Então, dando um exemplo, eu creio na Bíblia, eu tenho fé cristã, sou um evangélico, mas não frequento igreja. Não acredito em igreja, etc. Eu sou um desigrejado. Eu não me submeto a uma denominação, eu não me submeto a uma instituição religiosa. Ele crê, ele entende a fé, mas não está ligado a uma denominação. Ele está solto. Ele anda por aí, errante, mas tem uma fé. Porque você tem tanto o trânsito religioso, tem o desigrejado e o número que tem crescido, quase 9% daqueles que se dizem sem religião. Então esse não tem uma fé, ele não tem uma denominação da qual é ligado, porque não tem fé, mas ele também não circula entre religiões. Ele não tem religião. Certo. Então, nesse caso, a gente pode entender que existem, então, pessoas que têm uma fé, mas eles não têm um vínculo com uma instituição, com uma denominação. Isso mesmo. Ok. Professor, então, uma outra pergunta para a gente continuar pensando aqui. Como podemos avaliar a religião hoje num contexto de trânsito religioso? Para um pouco, pensa um pouco para responder essa pergunta, porque o programa Esse é o Ponto vai para o seu primeiro intervalo. Dentro de instantes, voltaremos. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o programa Esse é o Ponto. Aqui conosco para falar do assunto trânsito religioso está o professor Dr. Ricardo Bitum. No bloco anterior, ele explicou para a gente um pouco sobre a questão do trânsito religioso, falando dos desigrejados e falando daqueles que têm uma fé e que não querem, obviamente, continuar aí seguindo ou ligado a uma instituição. E existem aqueles também que são os nômades, que ficam mudando periodicamente de igreja. E no bloco anterior também nós fizemos uma pergunta para ele, que ele vai responder agora. Como podemos avaliar a religião hoje num contexto de trânsito religioso? Professor Bitum? Não é fácil, principalmente para o líder religioso, e aí eu quero me deslocar um pouco mais para o contexto chamado contexto cristão, em especial os evangélicos. Porque a fé cristã, de alguma maneira, ela traz um compromisso. Primeiro com o Jesus de Nazaré e depois com o outro, com o próximo, né? Aquele irmão que congrega comigo, que anda comigo, que celebra comigo. Só que o mochileiro da fé, o errante religioso, o nômade, ele não tem esse compromisso. Pelo contrário, ele vai até a igreja e ele vai quase que como um consumidor. Então, o que aquela igreja está me oferecendo? Olha, aquela igreja me oferece boa música. Puxa, gostei. Eu quero saber o que essa igreja oferece para os meus filhos. Olha, ela tem um bom departamento infantil. Ah, legal, mas eu ainda quero mais. Olha, ela tem uma boa palavra. Ah, legal. E como que é a cadeira lá para eu sentar? Quanto tempo demora? Ele vai se tornando, de alguma maneira, um consumidor da fé. Um consumidor, como Pierre Bourdieu fala, um consumidor de bens religiosos. Então ele vai até uma igreja
e consome o bem religioso, aquilo que a igreja pode oferecer. Quando a igreja não der mais aquilo, ou quando, de alguma maneira, não satisfizer mais os seus desejos de consumidor da fé, ele diz, olha, muito obrigado, agradeço e vou para outra, porque lá estão me oferecendo alguma coisa que aqui não me oferece. Lá eu posso consumir religião e aqui não. E ele fica nisso. Para o líder religioso, que de alguma maneira se espera um compromisso do fiel, é uma maneira horrorosa. Porque qual é o grande perigo, Maria? Acho que você vai concordar comigo. O perigo é a tentação do líder religioso de começar a produzir bens religiosos para oferecer a esse consumidor. Então, olha, agora está na moda música X. Então nós vamos fazer música X porque nós vamos atrair um determinado público. Então agora nós vamos fazer... E você cai nessa lógica de um sistema, uma lógica de consumo. Então, nessa sua interpretação, a gente pode entender o seguinte, que a própria linguagem, então, também precisa ser mudada. Porque quando fala de um consumidor, e aí eu vou entender, então, para esse consumo, eu preciso ter um marketing, eu preciso mudar Perfeito. essa linguagem. Então, Perfeito. aí pode acontecer exatamente essa avaliação, o discurso religioso muda de acordo com a sua proposta, com aquilo que ele quer oferecer, para alcançar uma fatia? Seria exatamente isso? Você percebe como a linha é fina? Essa tua observação ela é precisa, porque você vai trabalhar numa linha fina. Até onde eu tenho que usar um linguajar, uma maneira de ser, para alcançar aquele fiel, e até onde eu estou usando isso na pregação do evangelho, para usar um evangeliquez aqui, e até onde eu estou usando esse marketing, essa estrutura toda, para ter uma igreja grande, falando mais claramente. Então, o líder religioso, ele vai ter que ter muita sensibilidade para não cair nessa armadilha. Porque eu vou dando aquilo que o povo pede. O que é que o povo está pedindo? O povo está pedindo um culto assim, o povo está pedindo um discurso assim, uma fala assim, um templo assim. E eu começo a dar aquilo que o povo quer. O dia que eu não der mais aquilo que o povo quer, esse povo vai embora, eles me abandonam. Será que eu posso, então, ir um pouquinho mais além? E você, evangélico, por favor, não nos leve a mal aqui, mas é só uma coisa que me veio agora ouvindo o professor Bitum falar um pouco dessa questão de procura, oferta e mercado. Em um certo sentido, nós podemos interpretar esse crente que vai em uma igreja e depois, quando não sente mais satisfação nela e muda, é como se fosse um viciado que procura um tipo de droga cada vez que lhe satisfaça mais? Seria essa uma leitura de comportamento? Porque é uma sociedade de consumo. Uma sociedade de consumo, você tem que entrar na lógica do mercado. E aí, de alguma maneira, você vai oferecendo um bem que satisfaça os desejos do consumidor. Então você tem que, de algum jeito, produzir esse bem simbólico e oferecer. Com o discurso, com o marketing, com a estrutura, para que ele possa vir até você e consumir. Então você diz, olha, aqui eu vou te dar esse bem. Lá você não tem esse bem, mas aqui você vem. E aí, essa sutileza que é terrível, porque você vai formar um fiel que ele vai trabalhar segundo a lógica do seu próprio desejo. Olha, eu não gosto da maneira como o senhor fala, pastor Mário. Então, eu não gosto como esse louvor é muito alto. Essa música é muito brega. Isso aqui... Peraí, mas isso aqui virou um shopping center, né? Onde você vai buscando o seu produto. Quando a religião não é isso, né? Tornar a religião um produto de mercado é complicado. Muito complicado. Bom, se é complicado essa questão da religião, eu fico imaginando como deve ser, então, para a cabeça do líder. Né? Como esse líder que está à frente, independentemente da denominação ou independentemente do que está acontecendo, porque aí acho que, de certa forma, todos acabam sendo atingidos pela questão do próprio sucesso. Como o senhor falou agora há pouco, uma igreja grande. Né? Então a gente às vezes pensa muito nisso.
O líder que tem sucesso é o líder que tem uma igreja grande. Então, vou fazer Exatamente. uma pergunta para o senhor aqui. Existe alguma saída para os líderes religiosos frente, então, a esse trânsito religioso? Não responde agora. Nós vamos para mais um intervalo e, dentro de instantes, voltaremos. Esse é o ponto com o professor Ricardo Bitum. Volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes e no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui sempre você encontra educação de qualidade. Da educação infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site e saiba mais. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Olá, programa Esse é o Ponto está de volta. Conosco, o professor Dr. Ricardo Bitum, e estamos falando aqui sobre o trânsito religioso. No bloco anterior, nós fizemos a pergunta para ele no sentido se há alguma saída para o líder religioso diante dessa proposta de adequação, tanto no que diz respeito ao próprio discurso religioso, quanto ao que se oferece nesse discurso religioso. Professor Bitum, há uma saída? Sempre existe. Claro que não é uma saída simples, muito menos uma receitinha de bolo, onde você diga, dá 3 pulinhos para a direita, se agacha, não existe. Mas a primeira é ele ter ciência desse problema, é ele tomar consciência do momento, da sociedade que ele está vivendo e procurar estratégias, né, que possam conduzi-lo a uma fé pura, conduzi-lo a uma certeza de um trabalho honesto. E eu acho que isso é o mais importante. Ele ter clareza que, de alguma forma, ele é consciente do que ele faz e caminha em direção àquilo que ele crê e o que o Evangelho ensina. Bom, aí já entrou então numa questão de vocação, né? Porque essa questão de caminhar, de estar firme, estar seguro naquilo que ensina, está muito ligada à própria questão do obreiro na vocação. E aí eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, porque no bloco anterior nós falamos um pouco de sucesso. Eu saber se o senhor concorda com essa frase, pergunta, né? O vocacionado não é chamado para ter sucesso, mas é chamado para ser fiel à palavra. Por que acontece isso? Porque você começa a trabalhar com categorias de mercado. Quando você fala sucesso, imediatamente vem na cabeça uma categoria mercadológica. Olha, uma empresa de sucesso, um homem de sucesso, um programa de sucesso. Quando você vai para uma categoria evangélica, o sucesso é outro. O próprio apóstolo Paulo, o próprio Senhor, né, quando está na cruz e seus discípulos o abandonam e ele está morrendo, aquilo não tem sucesso nenhum. Pelo contrário, alguém diria, esse moço, 33 anos, novo, diz que revolucionaria o mundo, olha aí, numa cruz, quem reina aqui é o exército romano, o poderoso mesmo aqui é César. E esse moço, uma vida curta, e nem mesmo os que estavam ao lado dele ficaram. Ele está sozinho, é um tremendo fracasso. Mas a gente sabe, né, e aí entrando nas questões teológicas, que foi um tremendo sucesso, foi a coisa mais vitoriosa desse mundo. Mas se a gente analisar com os parâmetros, com as categorias de mercado, é fracasso. Então, a gente sempre precisa tomar esse cuidado, né? Com que categoria você está trabalhando? Qual é a tua métrica? É uma métrica empresarial ou é uma métrica teológica, evangélica? Porque dependendo de como você mede, dependendo da vara que você usa, é sucesso ou fracasso. Depende das lentes, né? Quais são as lentes que você vê. Professor Bitum, o programa está chegando aí para o seu final, mas ainda existe uma pergunta que acho que o querido que está nos ouvindo em casa quer saber. Há algum grupo religioso que seja mais afetado por esse fenômeno do trânsito religioso? Eu não sei se existe um grupo específico, mas todos nós
porque quando a gente vive em sociedade, a sociedade é afetada. Então você percebe isso, nós estamos falando de religião, claro, o meu programa é um programa de ciências da religião, né? O programa do qual eu faço parte, a pós-graduação, o mestrado em ciências da religião, então nós estudamos o fenômeno religioso. Mas você pode ver isso nas empresas. Recentemente, um documentário sobre geração X, geração Y, geração Z, você percebe que as gerações mais recentes, elas também não são mais fiéis a uma empresa. Elas também não têm, por motivo de orgulho, começar a trabalhar 30 anos numa empresa. Pelo contrário, isso significa comodismo, significa que a pessoa não é empreendedora porque ficou muito tempo numa empresa e ficam pulando, saltando, migrando de uma empresa para outra, de um trabalho para outro, de uma profissão para outra. É um dos fenômenos da pós-modernidade. Então, significa que vamos ter que aprender a conviver com isso. E aguardar que essa onda passe. Passe? É, porque eu não creio que isso dure para sempre. Então a sociedade sempre está em intensa transformação. Então, pode ser que hoje é valorizado o jovem que pula, esse imigrante, etc., né? Que está nesse intenso trânsito. Mas pode ser que na próxima geração seja de novo valorizado aquele que tem uma conduta ética, que permanece fiel a uma instituição, a uma religião, e esses valores sejam resgatados. O senhor não entende que muito desse trânsito tem a ver com a pouca instrução? Instrução no que eu quero dizer, instrução teológica, obviamente, né? Essa falta de uma formação teológica com base não pode ser um dos motivos que gera aí esse desejo, essa busca? Eu acho que ele ajuda, eu não vejo uma razão específica, né? Um diagnóstico preciso, mas você tem razões, porque a religião está inserida na sociedade, e é uma sociedade extremamente frenética, dinâmica, que está mudando, que está correndo, etc. E a religião sofre esses embates, ela inserida nessa sociedade também, ela se agita, ela é influenciada, né? E há uma lei sociológica, quanto mais a religião se expande, mais ela se parece com a sociedade. Então, quando uma religião está em franca expansão, ela tende a assimilar as características da sociedade a qual ela está inserida. Então, a religião crescendo, ela vai, de alguma maneira, interagir com a sociedade, e nessa interação ela vai sofrer os respingos, né, dessa sociedade, dessa maneira de ser a sociedade. Assim como a sociedade também sofrerá esse impacto. Mas nessa proposta me veio uma frase de São Paulo, quando ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ainda que a sociedade cresça e a igreja aceite uma proposta de formato mundano, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque quando eu leio essa frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, me chama exatamente a atenção para a identidade, para as minhas convicções, para aquilo que eu entendo como eu penso em relação a certas coisas, embora eu viva numa sociedade plural. Exatamente. Por isso que a própria Bíblia vai dizer, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então ela vai crescer com essa postura, né? Talvez uma saída é essa. É você formar um caráter cristão, que apesar da sociedade, continua abraçado à sua convicção e à sua fé. Okay. O programa Esse é o Ponto está terminando e nós queremos mais uma vez agradecer aqui a presença do professor Ricardo Bitum, que nos honrou com a aceitação do convite e pela maneira como ficou aqui muito claro para todos nós essa questão do trânsito religioso e o quanto a sociedade, de um modo geral,
precisa aí olhar, rever com cuidado, com atenção, as propostas todas que são oferecidas, inclusive, obviamente, essa proposta no campo religioso. Professor Bitum, muito obrigado aí pela sua visita, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, professor Mário, a oportunidade. E se você tiver interesse em estudar com a gente, conhecer um pouco mais o programa de Ciências da Religião, eu convido você a entrar no site do Mackenzie, por lá, mestrado, Ciências da Religião, e você pode compreender melhor isso tudo que a gente falou hoje aqui. Convido você a entrar lá e, quem sabe, te vejo na sala de aula. Tchau. Para você de casa, fica aí então esse convite, essa deixa, essa dica do professor Ricardo Bitum. Muito obrigado pela sua companhia. O programa Esse é o Ponto termina aqui. Até uma próxima oportunidade. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras.